Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Olha só, o assunto que eu tenho que falar com você hoje é muito sério, tá? É uma dica assim muito importante para que você possa entender, enfim, um pouco mais sobre o endividamento. É uma dica de ouro que eu vou deixar para vocês, tá? Então, o título é esse mesmo: devo ou não pagar o banco, tá? Por que eu estou fazendo esse título? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês verem, tá? Se vocês verem aí, que seja no YouTube, tá? Vocês vão ver muito disso aqui, ó. Se você digitar aqui, ó, se você digitar não pague o banco, dê calote no banco, olha só, 800 mil visualizações, 200 mil visualizações, não pague as dicas, não pague nada, não pague os bancos, tá? São dicas que várias pessoas trazem aí, tá? Para não pagar o banco, para sair das dívidas, para não pagar os bancos. Eu quero esclarecer isso aqui para vocês, tá? De uma forma bem técnica para que vocês possam entender. Doutor, a pergunta que vale ouro. Eu realmente não devo pagar os bancos e eu devo dar o calote nos bancos? Calma, pequeno gafanhoto. É sim e não. A coisa não é bem assim da forma que parece, tá? Deixa eu te explicar. Quando você faz um empréstimo com um banco, aí você vai ter milhares de modalidades. Pode ser um cartão de crédito, pode ser um empréstimo pessoal, pode ser consignado, não, porque desconta direto, mas pode ser um imóvel, um veículo, tá? Um cheque especial. Você faz um empréstimo com o seu banco. E ali naquele contrato tem uma taxa de juros que o banco aplica. Tem duas taxas de juros, na verdade. Tem uma taxa de juros que se chama remuneratória, é a que dá lucro para o banco. E uma que se chama moratória, quando você atrasa. Tá? Na prática, o que acontece? Vou te contar uma história aqui. Quando o sujeito me procura no escritório, tá? E diz, olha, eu estou devendo ao banco, tá? A primeira coisa, eu vou até deixar o contato aqui, se você precisar tirar alguma dúvida. Quando a pessoa me procura e fala, olha, eu estou devendo ao banco, estou devendo muito. A primeira coisa que você tem que fazer é uma análise dessa pessoa, da situação definitiva dessa pessoa. Tá? Não é simplesmente chegar e falar, ó, não vai pagar mais, vai parar de pagar, deixa a coisa acontecer. Não é bem assim. Calma, tá? Primeira questão, você faz a análise da situação da pessoa. Essa pessoa tem bens no nome? Como que essa pessoa pode ser coagida pelo banco? Que tipo de débito é esse que essa pessoa tem? Para depois você criar um plano para aquela pessoa realmente resolver o seu problema. Deixa eu resumir uma coisa aqui para vocês. Na prática, tem uma série de dívidas que são mais importantes do que as dívidas de banco, tá? Dívidas alimentares, tá? Tem algumas coisas, por exemplo, alguns impostos, às vezes você está devendo para o governo primeiro. Então você faz um critério, tá? De quais dívidas pagar primeiro. O banco, geralmente, ele fica para trás, desde que o contrato que o banco tem não tem uma garantia sólida o suficiente para te desestruturar. Tá? Como que funciona? Deixa eu te explicar. Vou dar um exemplo de veículo. Tá? De veículo. Um exemplo. Era o tipo de ação que eu mais pegava, ação de contrato de veículo. O camarada está devendo ali o carro. Financiou um carro, presta atenção. Ele pagou 30 mil reais no carro. O carro custava 30 mil reais. Ele deu 10 mil de entrada, ele financiou 20 mil. Desses 20 mil, ele vai pagar juros. E os juros desse financiamento vai dar quase 60 mil no todo. Tá? Só que depois de ter pago umas 10, ele já não deu conta mais. Primeira coisa. Nunca, em hipótese alguma, devolva para o banco. Nunca, em hipótese alguma, faça o que o banco quer sem contatar um profissional que te oriente,
um consultor financeiro, um advogado para te orientar. Esse é, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Ok? Tudo bem. Vamos lá. Depois que você vai fazer a análise do seu contrato, você olha ali, olha, o que esse banco pode fazer contra esse cliente? Por exemplo, vou tomar o carro dele. O banco vai agir com o processo, vai entrar com o processo. Se você tiver meios para inibir, fazer a defesa bem feita e postergar isso, primeiro você vai quitar as suas outras dívidas, tá? Faça um trabalho psicológico, que a maioria dos clientes nunca deveu antes, nunca passou por essa situação, ninguém fica devendo porque quer, nunca passou por essa situação, nunca teve esse problema antes, e na prática ela fica desesperada. Então a primeira coisa que eu digo para você é, analise o tipo de dívida que você tem, quite primeiro as principais e depois você resolve a do banco ali com o carro. Mas vamos dizer que você precisa desse carro para trabalhar e aquele carro precisa ficar ali naquele local. Aí a sua dívida do banco passa a ser prioridade, porque senão seu carro pode ser bloqueado ou não. Aí é onde você tem que caçar medidas para negociar aquilo ali com relação ao banco, tá? Estão entendendo? Então, na prática, o que eu quero te dizer é o seguinte, não é só dizer, olha, eu vou parar de pagar. Não, você tem que observar os critérios. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para aposentados, tá? Você vira para o aposentado e fala, ó, simplesmente pare de pagar. Ah, eu tenho um empréstimo pessoal, para de pagar. Ah, mas desconta da minha conta ali. Não, faz o seguinte, para de movimentar a conta, muda o seu benefício para outra, para de movimentar a sua conta e para de pagar o banco. Tá? Na prática, você pode conseguir um bom acordo? Pode sim. Tá? Na prática. Por quê? Porque o banco tem um seguro que quita o capital que ele pegou emprestado. Sabe os 10 mil que eu dei o exemplo lá do carro lá? Os 20 mil do exemplo do carro? Se o banco não receber de você, ele tem um seguro que ele vai receber aquilo lá. E depois, ele vai continuar cobrando e ainda vai ganhar lucro em cima de você. Só que se eu orientar, por exemplo, um aposentado a simplesmente parar de pagar, sem observar, peraí, qual o patrimônio que esse aposentado tem? Aí esse aposentado tem um carro bom. Nossa. Então se eu parar de pagar um empréstimo pessoal, cancelar minha conta, aquela dívida vai virar uma bola de neve. E esse carro que o aposentado tem vai ser penhorado. Tá vendo que às vezes, no intuito de ajudar sem orientação adequada, eu acabo atrapalhando? Então, na prática quer resolver? Procure um profissional, tá? Procure um profissional. Não é simplesmente observar um canal de YouTube que talvez fale, dê calote no banco, faça isso. Não, tem que ir com calma. Na prática, se você tiver com uma situação favorável, como que é a situação favorável? Depois que o advogado analisa, ele fala, olha, o banco não tem meios nem medidas de te coagir a pagar isso aqui. Não tem? Não. Aí sim é que você vai, então agora está no meu momento de negociar com o banco e deixar o banco espernear para depois eu pagar ele. Porque o banco vai receber o seguro, vai receber o pagamento, tá, do seguro que ele faz. O que ele ganhar depois no acordo é lucro. Então, na prática, você está devendo 10 mil reais e você para de pagar para o banco. O banco vai cobrar juros e juros e juros abusivos, principalmente se for um cartão de crédito, por exemplo. De repente, aqueles 10 mil que você devia está quase 100 mil em menos de um ano. E se você for pagar isso, você não vai suportar. Por isso que você se prepara e negocia com o banco. Como o banco já vai receber os 10 mil pelo seguro que ele tem, se você fizer uma proposta de 2, 3 mil depois, o banco pega. Deu para entender? Então o que eu estou te dizendo é, você só pode fazer isso se você não tiver um outro bem, um patrimônio que vai ficar em risco. Ah, mas eu só tenho a minha casa. Só a sua casa? É bem de família, fica tranquilo. Resolva os seus outros problemas, depois você negocia com o banco. Aí depois de 5 anos, se o banco não me cobrar, sim, a dívida caduca. Sim, mas você tem que entender que se ele entrar na justiça te cobrando, ele entrou dentro do prazo. E o processo pode se estender por anos. Entenderam? Então o que eu estou tentando te alertar aqui nesse vídeo é que, sim, nem sempre você deve pagar o banco da forma que ele está te exigindo.
Ah, então isso é dar calote? Não. É não ser ludibriado e enganado pelo banco. Você vai negociar, você vai fazer um acordo para pagar. Não é dar calote. Você vai fazer um acordo para pagar com juros justos, tá? Tá? Aí sim. Mas e se eu não tiver outra situação, se eu não fizer isso, o banco vai tomar os meus bens. Aí é hora de você preocupar com essa dívida e aí realmente você vai ter que pagar o banco. Você pode até rever esse contrato depois. Mas se você deixar acontecer e perder o veículo, perder algum bem, uma casa que você deu em garantia, aí o problema é maior, tá? Deu para entender? Então, se você tiver mais dúvidas sobre isso, entre em contato aí que a gente te alerta, tá? Mas toma cuidado com simples anúncios de dê calote ao banco ou não pague o banco. Veja o vídeo e veja como essa pessoa está te orientando, se ela é um especialista, se não é especialista. E lembra que cada caso é um caso. Não é porque ele falou que para um caso vai dar certo, para o outro também vai dar, tá bom? Espero que eu tenha sido claro com esse vídeo para te explicar um pouco mais sobre essa questão de dar calote no banco, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.